O Hospital do Câncer de Londrina é uma referência não só em Londrina, como em todo o Brasil, e hoje eu estou também com uma das referências do Hospital do Câncer de Londrina, que é o Dr. Rivadavio Antunes. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o câncer coloretal. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Aliás, trabalhar com oncologia, na verdade, doutor, é uma missão, é um dom, não é isso? É uma missão trabalhar com oncologia, né? Não é fácil. A gente levanta cedo da cama, vai trabalhar, às vezes fica o dia inteiro no hospital. É uma carga pesada de trabalho e eu acho que tem que ter o dom, né? Eu acho que não é qualquer profissional da área da saúde que pode lidar com esse tipo de doença. Tem que ter o dom, tem que saber pegar na mão do paciente, tem que saber explicar, tem que saber conversar com o familiar, conversar com o paciente e tentar manter tudo dentro daquele vínculo hospitalar. Né? Saiu do hospital, tentar não levar muita coisa para casa, porque realmente é uma carga pesada e exaustiva de trabalho. Afinal de contas, para o paciente, para o tratamento do paciente, o bom humor, essa doença sendo encarada mesmo aí de frente, com o melhor humor possível, é o que existe de melhor, não é, doutor Rivadavio? Eu sempre falo, os pacientes que chegam em primeira consulta comigo, eu tento animá-los, tento falar da melhor forma possível, como é que a gente vai tratar, como é que vai ser o segmento, como é que vão ser as consultas periódicas e conversar tanto com o paciente como com o familiar da melhor forma possível para a gente fazer um tratamento não bom, um tratamento ótimo, né, em vista de tudo que vai no decorrer do seu tratamento, tanto da parte cirúrgica, quanto quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, não importa, né? Do começo ao fim. Fim entre aspas, né? Porque às vezes a gente acaba não dando alta para o paciente. Às vezes tem pacientes que acompanham 5, 7, 10 anos e a gente acaba não dando alta. Às vezes o paciente fica fidedigno, entre aspas, nosso aí para um bom tempo. Por um bom tempo, né? Agora, doutor, hoje, tratando aqui sobre o câncer coloretal, você me disse na última entrevista que esse é um dos tipos preveníveis. Como é que está a incidência dele no Brasil? A incidência do câncer coloretal, ela vem, infelizmente, aí aumentando nos países em desenvolvimento. Que eu digo desenvolvimento como o Brasil, né? Então, no sexo masculino, ele é o terceiro lugar de incidência. Até 3 anos atrás, ele também era terceiro lugar na mulher. E agora ele já ultrapassou e já está em segundo lugar na mulher. Estima-se que agora, né, para o nosso ano de 2018, haja mais ou menos 36.500 novos casos de câncer coloretal aqui no nosso país. Quais são os principais fatores de risco? Existem vários, né? Vou citar alguns. Mas o que tem falado muito hoje em dia é a obesidade, Júlia. A obesidade hoje em dia está relacionada a mais ou menos 13. Não disse 3, eu disse 13 tipos de câncer. Isso em estudo clínico já americano, tá? E o câncer coloretal faz parte aí desse time aí dos 13. Então a obesidade é um grande fator de risco, né? Isso está relacionado à alimentação, como eu já disse na outra entrevista. Às vezes alimentos embutidos, enlatados, processados, acaba sendo um fator de risco indireto, né? Muita carne vermelha, por exemplo, a longo prazo, também é um fator de risco. Outros que eu posso citar, o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, fatores genéticos hereditários também. Acaba não sendo a maioria, acaba sendo mais ou menos 5 a 10% dos casos, mas também é um fator de risco. Doutor, se nós pensarmos hoje, por exemplo, os nossos adolescentes, eles estão o tempo todo com o celular na mão, eles estão ficando obesos, nós temos adolescentes aí, milhares de adolescentes obesos, comendo seu lanchinho, comendo seus chips e com o celular na mão, enfim, não fazendo atividade física. Isso significa que nós teremos um futuro de pessoas com câncer. Então a gente tem que mudar, né? Tem que ter uma saúde melhor, até fatores de proteção, até inclui a atividade física, né? O exercício físico é incluído. Alguns compostos vitamínicos que incluem vitamina
C, vitamina E também é um fator de proteção. E a gente tem que mudar isso, né? Tem que estimular esses jovens a praticar um exercício físico, uma atividade física, não fumar, né? Ter uma boa alimentação, menos fritura, menos condimentados, né? E ter uma boa hidratação durante a vida. Eu acho que é por aí, né? Ter uma boa orientação. Os tratamentos são os mesmos aos outros tipos de câncer, com relação aos outros tipos, o colo retal? Não, cada subtipo de câncer, né? Cada tipo de câncer é um tratamento diferente, né? O câncer coloretal, por exemplo, se for diagnosticado no início, né? O estágio 1, 2 ou 3, geralmente o tratamento primário é a cirurgia, é cirúrgico. Mas se infelizmente o câncer coloretal já for diagnosticado tardiamente, né? Como estágio 4, quando vai para outros órgãos, daí o paciente acaba fazendo um tratamento que envolve quimioterapia, que a gente chama de quimioterapia paliativa. É aquela quimioterapia que a gente tem prazo para iniciar, né, o quanto antes, logicamente, mas a gente não tem muito prazo para finalizar, né? A intenção da quimio paliativa é a gente promover a saúde do paciente, eu quero que ele fique bem, eu quero que ele tenha uma qualidade de vida, mas ao mesmo tempo quero que ele faça um tratamento que seja a cada 2 semanas ou a cada 3 semanas, depende do protocolo, né, por um bom tempo. Certo. Os pacientes que não dependem, por exemplo, do SUS, que têm um bom plano de saúde, eles são atendidos imediatamente. Mas e esses pacientes que, por exemplo, dependem do SUS? Como é que isso é feito, doutor? Quando é que eles iniciam o tratamento? Por exemplo, é marcada uma cirurgia para daqui a 3, 4, 5 meses? Ou o início da quimioterapia, radioterapia, claro, dependendo do estadiamento aí da doença? Existe. Na verdade, o SUS no nosso país acaba sendo a maioria, né? A maioria está dependente do SUS. Então, nós temos aqui no país uma lei de 2012, que é a lei dos 60 dias. Então, a partir do momento que se faz o diagnóstico, né, o diagnóstico eu falo o anátomo patológico, seja uma biópsia ou seja uma cirurgia, né, que eu recebo a peça, né, do anátomo patológico, a partir dessa data é obrigatório que o paciente receba o seu primeiro tratamento em 60 dias. O primeiro tratamento, eu digo, é a cirurgia, é a radioterapia ou quimioterapia ou hormonoterapia, não importa. Tem esse prazo obrigatório de 60 dias para se fazer esse primeiro tratamento. E o Estado do Paraná tem respeitado, sim, essa regra, essa lei. Como que se dá, por exemplo, lá no Hospital do Câncer? O Hospital do Câncer atende milhares de pacientes aí. Sim, todos acaba os sendo meses, de consulta, dá mais de 20 mil pacientes por mês. Não todos com neoplasia, com câncer, mas acaba sendo mais de 20 mil consultas. A gente abrange mais de 200 cidades, imagina? Então acaba sendo uma referência aí. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, bem ampla. E a prevenção do câncer coloretal? A prevenção existe, é muito falado hoje em dia, mas infelizmente o nosso país não está muito adequado aí nas normas aí de prevenção. Porque o nosso país é um país em desenvolvimento, não tem recurso, mas isso é muito bem estabelecido pelas normas americanas e tudo mais. Então, todo paciente, seja homem, seja mulher, a partir de 50 anos, deve-se fazer uma primeira colonoscopia, certo? Uhum. Colonoscopia é essa que deve ser feita a cada 10 anos. A cada 10 anos, Correto. Imaginei que anualmente, assim como é feito com relação ao câncer de mama, as mamografias que são feitas anualmente, então não é necessário. Não, nós estamos falando de prevenção, então naqueles pacientes que nunca tiveram. Então se faz a primeira colonoscopia aos 50 anos e depois, se não houver nada nessa colonoscopia, logicamente, deve seguir a cada 10 anos. Certo. Depois dos 85 não é tão recomendado mais. Então não, seria a partir dos 50 até 80, 85. Não para quem já tem um histórico familiar. Não. Estou falando de prevenção, né, de câncer coloretal. Agora, naqueles que têm histórico próprio de câncer coloretal, pode-se repetir a colonoscopia a cada 3, 4 anos. Aqueles pacientes que têm história familiar, né, de primeiro grau, seja pai, mãe, irmãos, deve-se fazer a colonoscopia 10 anos antes do que o seu parente teve a neoplasia. Uhum.
Por exemplo, se meu pai teve o câncer coloretal aos 50 anos, eu, como filho, tenho que fazer minha primeira colonoscopia 10 anos antes. Aos 40 Aos 40 anos. anos, exatamente. E assim Claro que por se na minha diante. colonoscopia tiverem pólipos, pólipos são tumorzinhos benignos que no decorrer de muito tempo, 10, 15 anos, podem se transformar numa neoplasia maligna. Se eu tiver pólipos, por exemplo, esses pólipos são ressecados, né, no tempo, né, no ato da colonoscopia, e eu posso repetir aí a minha próxima colonoscopia em 5 a 10 anos. Hoje em dia muito se fala em cistos, cistos sebáceos. Esses cistos também podem se tornar malignos, doutor? Não. Cistos são películas, né? Pelezinhas com um componente de líquido dentro. Existem cistos de mama, cistos de rim, cisto sebáceo, de pele, e esses não se transformam. Eles vão ser benignos para o resto da vida, né? Você vai fazer algum procedimento para retirá-los, caso esse cisto esteja aumentando muito, te causando dor, por exemplo. Daí é retirado. Agora, os pólipos, que são essas protuberâncias, esses tumorzinhos benignos, chamados de adenomas, né? Que são neoplasias benignas, que geralmente se dá no trato coloretal, né? no intestino grosso. Se pela colonoscopia for visualizado um pólipo, ele é retirado na hora. Por quê? Apesar de ele ser benigno, no decorrer de sua vida, seja 10, 15, até 20 anos, ele pode fazer uma transformação para carcinoma, que no caso é o câncer coloretal. Só através da colonoscopia. Por exemplo, se a pessoa faz ressonâncias, ultrassonografia, tem que ser a colonoscopia. Tem que ser a colonoscopia como prevenção, né? Precoce de câncer coloretal. No nosso país, infelizmente, não tem isso. O que o SUS oferece é o sangue oculto nas fezes, que é um exame pouco acurado, de menor sensibilidade e especificidade. Às vezes você pode ter um sangramento via retal. E pode não perceber também, né? E pode não ser. Né? Na maioria das vezes não é. Pode ser uma hemorroida, pode ser um pólipo, pode ser uma úlcera, alguma coisa no estômago também. Então, esse sangue oculto das fezes é um exame que dá muito, é o que a gente chama de falso positivo. Detectou o sangue nas fezes, mas quando vai investigar mais profundamente não é. Então, que alegria, né? É isso que o SUS oferece, que é um exame barato, mas pouco efetivo. Certo. O que é considerado como padrão ouro, né, que é o melhor método, é a colonoscopia, mas infelizmente no nosso país nem todo mundo tem acesso. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Teremos muitos outros bate-papos, com certeza, porque esse é um dos assuntos mais solicitados na nossa emissora. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.